Então, como eu trouxe pra vocês no vídeo anterior, trouxe a introdução do Ho'oponopono e que eu adapto isso na minha vida e como ter uma vida mais leve e tudo mais. Bom, então agora vamos falar realmente o que era o Ho'oponopono. Ho'oponopono é uma técnica havaiana que ela tem 3.000 anos, tem muito tempo isso, mas que ela tem pouco tempo, assim, pouco tempo, entre aspas, em que ela foi adaptada pelo que é que nós conhecemos hoje, que eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Pela também havaiana Morna Simeona. Não sei se é assim exatamente em que fala o nome dela, Morna, não sei exatamente, mas pronto, é ela. E inclusive eu vou deixar aqui na descrição um link de um blog em que conta resumidamente um pouco sobre ela e como ela adaptou isso. Então eu fiz algumas anotações aqui, vou ler aqui pra vocês. E assim, basicamente aqui diz que o Ho'oponopono é uma prática havaiana ancestral de perdão e reconciliação, que significa corrigir um erro, ou seja, não é necessariamente um erro, mas aqueles pensamentos ruins que nós temos ou algo em que a nossa cabeça não processa aquilo de forma bem, sabe? Tipo, mais ou menos isso. Dando sequência aqui no texto, ele diz que a prática, que pode ser realizada individualmente ou em grupo, foi simplificada pela curandeira havaiana Morna Nalamaco Simeona, que foi o que eu falei aqui, não sei exatamente se é assim que diz o nome dela, para ser aplicada através de repetição de frases sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, com o objetivo de limpar pensamentos negativos e memórias dolorosas. Ou seja, nós temos muitos traumas e tudo aquilo que quando a gente é criança a gente cresce com isso e no nosso adulto a gente, tipo, não sei como dizer isso, mas tipo, quando somos adultos a gente consegue entender mais sobre isso. Então a gente vem curando esses traumas de infância, de vidas passadas, dos nossos ancestrais e tudo mais. Mais um pouco abaixo, eu também separei uma parte aqui para ler para vocês, que é o seguinte, que fala que pronto, o Ho'oponopono se originou no Havaí, né? E originalmente ensinado por Morna, que foi essa senhora em que ela fez muitas coisas boas e ela trouxe o Ho'oponopono para crianças em escolas e governantes e tudo mais. Então ela trouxe isso independente da sua crença, da sua religião. Ela trouxe isso, então independente do que você acredita, isso não é uma religião em si, mas serve para todos. E aqui ela diz, se pudermos acertar o fato de que somos a soma total de todos os nossos pensamentos, emoções, palavras, obras e ações anteriores, e que nossas vidas e escolhas são determinadas positiva ou negativamente pelos arquivos de memória do passado. Então, começaremos a entender como esse processo de correção de erros pode mudar nossas vidas, nossas famílias e nossa sociedade. Ho'oponopono é um grande presente que nos permite desenvolver um relacionamento ativo com a divindade interior e aprender a pedir que nossos erros do pensamento, nas palavras, nos fatos e nas ações sejam corrigidos a cada momento. É um método que diz respeito essencialmente à liberdade interior, à completa liberdade do passado. Na prática, acessamos a liberdade dos condicionamentos de cada espaço-tempo, simplesmente limpando a nós mesmos, para estarmos presentes nesse plano de existência através da ação inspirada divina, para o meu bem e bem-estar e de todos os seres existentes. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Então, ou seja, todo aquele pensamento negativo que temos, né, sobre dentro da nossa cabeça e que eu acredito que é normal nós
termos isso e acaba que muitos de nós não conhecemos como podemos nos livrar disso, né? Porque podemos ser seres mais leves, mais tranquilos e tudo mais. Então, eu acho bem interessante. Tem também um caso de um médico, eu não lembro o nome dele exatamente agora, mas ele curou uma ala psiquiátrica somente fazendo Ho'oponopono. Ou seja, ele disse que ele trabalharia, porque nenhum médico queria trabalhar nesse hospital psiquiátrico, porque eles não aguentavam, ou muitos começavam e paravam logo, e esse senhor, ele aceitou, mas ele disse que não teria contato com os pacientes, mas eles o curariam apenas através do Ho'oponopono. E assim ele fez, tanto que o hospital psiquiátrico teve que fechar porque não tinha mais clientes. Ou seja, que bom, né? Mas pronto, eu vou deixar o nome dele aqui pra vocês e depois, se vocês quiserem dar uma pesquisada a mais sobre, é também uma história bem interessante. E então, basicamente o Ho'oponopono é isso, é a cura. E de um tempo pra cá, depois que eu comecei a praticar o Ho'oponopono, como disse pra vocês no vídeo anterior, muita coisa mudou, as coisas foram mudando dentro de mim e tudo mais. Mas isso foi um longo processo. Não foi assim da noite pro dia, porque quando eu comecei a praticar, eu fazia, mas eu não acreditava naquilo. Então, realmente as coisas só foram começar a dar certo quando eu comecei a realmente acreditar que aquilo era real. A realmente entender que isso era real e que isso mudava. É igual, eu acredito que quando uma pessoa ela vai na igreja e ela tem fé naquilo, então a fé dela, como tem um ditado que a fé move montanhas, a fé move montanhas, então é basicamente isso. Nós movemos montanhas apenas dentro de nós, porque somos muito poderosos, mas a gente não consegue acessar esse poder por N fatores que tem por trás disso. Ou seja, então o Ho'oponopono ele vem limpando essa barreira. E o que acontece? Eu comecei a praticar o Ho'oponopono e comecei a ficar mais leve. E quando, um tempo depois, eu comecei a fazer intencional. Porque daí, então, eu conheci a Beth Russo. Não sei se vocês já ouviram falar da Beth Russo, ela ensina bastante sobre o Ho'oponopono. Inclusive, se quiserem saber mais, ela fala bastante sobre o Ho'oponopono no canal dela. E é bem interessante. E eu acabei por acompanhar ela bastante. E ela trouxe intenções. Ou seja, então o Ho'oponopono dela, se for pra você mesmo, você diz, vamos pôr o teu nome. Então, Diego, abençoado, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Ou seja, na época, eu comecei a fazer para o dinheiro. Então eu fazia dinheiro abençoado, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Vou mostrar aqui pra vocês. Que isso aqui é um japamala. Não sei se vocês já ouviram disso, mas é um japamala. Então aqui tem 108 bolinhas nesse japamala. E aqui você pode fazer a sua contagem com o Ho'oponopono. Então você vai segurando a bolinha, você vai, Diego abençoado, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. E assim por diante até fazer as 108 repetições. Parece chato quando eu tô falando aqui? Parece muito chato, porque é assim que soava pra mim quando eu comecei. Mas então, voltando ao assunto, eu comecei a fazer pro dinheiro. E assim, eu nunca estava sem dinheiro. Só que eu não especificava, eu não tinha a consciência de quanto de dinheiro que eu queria. Então eu só fazia pro dinheiro, mas sem estar pensando na quantidade que eu queria. Ou seja, então, eu na época trabalhava, mas eu não tinha aluguel, não tinha que pagar nada disso. Eu morava com a minha família, então assim, eu trabalhava e o dinheiro era todo pra mim. E ainda assim, pasmo, eu ficava sem dinheiro. Eu enfiava o meu dinheiro em qualquer outro lugar, mas eu não tinha dinheiro. Mas eu sempre tinha dinheiro.
sabe? Eu sempre tinha ali 50 reais, 100 reais. Sempre tinha dinheiro pra fazer alguma coisa. Eu lembro que os meus amigos até me zoavam. E eles falavam, nossa, mas você não trabalha e tem dinheiro? E sim, eu sempre tinha dinheiro, porque depois eu comecei a acreditar muito mais no Ho'oponopono e ver a potência que ele é. Ou seja, então, eu comecei a fazer o Ho'oponopono para várias coisas. Então eu fiz para emprego, até para eu estar aqui hoje em Portugal, eu fiz o Ho'oponopono, apesar de ter algumas influências, mas eu também fiz o Ho'oponopono para isso, porque o meu sonho desde criança assim era morar fora do Brasil. Eu sempre quis morar fora do Brasil. Mas quando eu tinha ali por volta dos meus 15 anos, eu achava que isso não era possível. Que isso não ia ser possível pra mim, porque a minha família era pobre. Não que era pobre, mas assim, não tinha condições pra eu fazer uma viagem pro exterior, sabe? Então assim, toda a minha família trabalha e tudo mais, ninguém passa necessidade, graças, né? Tudo certo. Mas eu sabia que não tinha essa condição de, por exemplo, me bancar fora do Brasil. Principalmente com o que a minha família trabalhava, mas enfim. Mas eu sempre acreditei em que uma hora isso ia chegar. E pra mim isso é só o começo de tudo. Assim. Então eu sempre acreditei nisso, eu sempre tinha aquele fio de esperança, sabe? Aquele nossa esperança brasileira. Eu sempre tive isso. Então eu nunca deixei de acreditar, mas achava que nunca ia acontecer. Ao mesmo tempo, enfim, até que aconteceu. Mas antes disso acontecer, eu passei a praticar muito mais o Ho'oponopono e fazer todas as minhas meditações da manhã. Então eu acordava uma hora antes de ir pro trabalho, que isso era... Eu trabalhava razoavelmente perto, então eu acordava uma hora antes. Uma hora e meia mais ou menos antes do trabalho, pra acordar, escrever. E aí eu comecei a escrever pelas coisas em que eu era grato. Ou seja, pequenas coisas. Agradecia pela minha cama, agradecia pelo meu dia, agradecia pela minha moto, pelas coisas que eu tinha e pelas coisas que eu queria. Mas pelas coisas que eu queria, eu já agradecia como se eu já tivesse, sabe? Que aí a gente entra em outra pauta aqui. Então eu comecei a agradecer pelo que eu já tinha e pelo que eu ainda não tinha. Mas pelas coisas em que eu queria ter e como se eu já tivesse. Ficou um pouco confuso, mas deu pra entender. E pronto. E com isso veio a lei da atração, né? Então, nessa forma de agradecer o que eu não tinha, mas como se eu já tivesse, então eu já estava atraindo isso. Uma coisa que é o Ho'oponopono, ele vem limpando esse pensamento negativo, essa coisa má, e aí a gente vai abrindo mais espaço para atrair aquilo que realmente nós queremos. Mas como vamos atrair o que nós queremos se você fica vibrando, eu quero ser, sei lá, quero uma Porsche, por exemplo. Mas eu fico reclamando do meu Uno 1.0, que ele é uma merda, que ele sempre acaba a gasolina, que ele faz isso, faz aquilo. Você está vibrando nessa energia. Você está falando que o seu carro é ruim. Você está andando no seu carro sentindo que o seu carro é ruim, sentindo que o teu carro vai dar problema, que o seu uninho tá ali, sabe, gritando. Então é óbvio que você não vai sair desse ciclo. Você vai continuar nesse ciclo do Uno. Você quer uma Porsche, mas você se vê no Uno. Não tem como... mas como eu vou me ver numa Porsche se eu tô no Uno? Dá teu jeito. Dá teu jeito, porque assim, é possível. Basta você querer. Como eu já disse, tudo, completamente tudo tá dentro de nós. Então, qualquer coisa. É igual... eu tava assistindo um vídeo essa semana de uma menina falando, uma mulher falando, e ela deu um exemplo bem fácil. Então ela mostrou um livro e ela disse, antes desse livro existir, esse livro já esteve dentro da cabeça de alguma pessoa. Ou seja, então essa pessoa ela
co-criou esse livro, sabe? Dá pra perceber? Então assim, qualquer coisa que você queira, você pode ter, mas você tem que vibrar na energia certa. E isso, óbvio, é um pouco complicado, é um pouco complexo, porque eu acredito que a maioria de nós crescemos, por exemplo, com o pensamento de que o dinheiro é sujo, de que o dinheiro que vem fácil vai embora fácil, de que o dinheiro não é bom, de que ricos são chatos, ricos são snobs e blá blá blá, todas essas coisas. Mas uma conversa que nem todo mundo está preparado para isso é que realmente rico não se mistura com pobre. Porque a energia, o pensamento do pobre, e não é pobre só de dinheiro, tá? Isso é pobre de espírito mesmo, de pensamento. Porque a energia do pobre, ele tá ali vibrando na escassez, na falta. E o rico, ele tá vibrando na abundância, né? Na prosperidade. Ele tá ali, ele não se importa como ele vai fazer isso, ele só sabe que ele vai fazer isso. Então, ou seja, foi assim que eu comecei a atrair o dinheiro pra mim. Eu não sabia de que forma ele ia chegar, mas ele ia chegar. Isso, até eu chegar aqui em Portugal, foi, assim, muito bom. Então, quando eu decidi me mudar para Portugal, foi uma coisa assim... Na verdade, o meu amigo veio primeiro para Portugal, e eu pensei comigo e falei, por que não? Eu não tenho nada a perder com isso. E então já comecei a co-criar a minha viagem pra cá. Tanto que quando eu mandei mensagem pra ele, eu falei, olha amigo, tô indo pra Portugal, não sei o que, quero ir pra Portugal. Ele cagou pra mim, não me respondeu direito. E aí ele só foi me dar moral quando eu realmente mandei pra ele e falei, olha, comprei as passagens, reservei o hostel, tirei meu passaporte, nananã. Tá aqui, dia tal, eu tô indo. Aí ele, ok, agora é real. Enfim. E eu cheguei aqui em Portugal. E quando eu cheguei em Portugal, isso foi muito forte. Para eu ter mesmo essa coisa do pensamento positivo, de como eu iria criar a minha realidade. Porque eu passei por algumas coisas aqui em que no Brasil eu não passaria, não precisaria passar, mas são coisas que eu não conto pra ninguém, até porque não acho que seja uma coisa assim de me glorificar por isso. Em chegar e falar, nossa, teve dias que eu comi só arroz, porque não tinha o que comer. Mas isso eu entendo que fez parte das minhas escolhas, sabe? Compreende? Da minha falta de compromisso comigo mesmo, porque eu trabalhava, pagava minhas contas, mas pra mim era mais importante eu estar comprando um fast food, eu comprar uma roupa, e aí acabava que eu ficava sem dinheiro. Então assim, os meus 3, 4 primeiros meses aqui foi um pouco complicado, mas eu passei por isso. E nessa fase foi onde eu trabalhei muito essa questão espiritual com o Ho'oponopono, com a lei da atração. Tanto que o universo ele é tão certeiro, que quando eu cheguei aqui eu encontrei a minha amiga, que hoje nós somos muito amigos. E foi engraçado porque o meu amigo primeiro foi que conheceu ela e tudo mais. E hoje em dia eu tenho mais contato com ela do que ele tem contato com ela, por exemplo. E hoje ela é Theta Healer, não sei se é assim que se diz, mas ela é terapeuta. Ela é uma pessoa sensacional. Também vou deixar aqui pra vocês o link do canal dela, que ela também começou a criar um canal. No Instagram também ela posta algumas coisas falando sobre isso, voltado sobre isso. E no meu 10º dia aqui, mais ou menos, eu acho, foi quando eu conheci ela. E ela falou, vamos sair, almoçar, tomar um café e tal. E desde o primeiro dia que a gente saiu, ela, com verdades na minha cara. Com verdades na minha cara. Então assim, hoje eu digo que ela foi uma pessoa... Ela foi uma mentora pra mim. O que realmente ela é, uma mentora. Então ela foi
uma mentora na minha vida, ela me ajudou muito, ela abriu muito a minha cabeça, meus olhos, me ajudou a enxergar esse processo e que eu tinha esse poder de atrair isso. Então eu comecei a acreditar ainda mais nessa questão espiritual e me entrar mais nessa questão espiritual. Óbvio, eu sou humano, eu errei, e errei de novo, e errei de novo, e continuo errando. Mas eu também continuo evoluindo, procurando evoluir, procurando ser uma pessoa melhor e co-criando a minha vida dos sonhos, né? Como é que eu quero viver a minha vida. Então assim, e aí dessa forma, o Ho'oponopono, e depois de um tempo, desculpa, eu parei. Pra você ver como as coisas é. Porque é como se fosse uma medicação. Então assim, eu parei de fazer o Ho'oponopono e as coisas desandaram completamente. Completamente. Eu lembro que teve situações em que a gente estava indo trabalhar, que a gente trabalhou um tempo junto, e o autocarro, pra mim, ele tinha várias pessoas, todo dia basicamente, tinha pessoas no telefone falando alto, ouvindo vídeos na altura máxima, e aquilo me incomodava num nível, eu ficava muito irritado, muito estressado com aquilo. Porque pra mim era uma coisa assim, porra, essa pessoa não tem noção que não tá sozinha aqui dentro do outro carro, tem mais pessoas. Mas pronto. Isso me incomodou por um tempo, entre outras N coisas que acontecia, por exemplo, pessoas na rua ou clientes que chegavam no café que eu trabalhava. E então eu voltei de novo a fazer o Ho'oponopono e falei, porra, nossa, parei de fazer o Ho'oponopono, né, então vou voltar. E depois quando eu voltei a fazer o Ho'oponopono e também já tinha aprendido mais coisas sobre como executar as coisas melhor, né, justamente com a Emily também. Então eu comecei a não me importar mais com aquilo, porque eu comecei a pensar, por que isso me incomoda? O que é que tem ali que isso me incomoda demais? O que a gente é igual que isso me incomoda? Sim, eu não escuto vídeo, música no volume, no alto-falante, eu geralmente coloco no fone. Mas talvez não seja isso que me incomodava, mas talvez a atitude da pessoa, talvez a gente era igual nisso. Então eu comecei a trabalhar isso com o Ho'oponopono e enxergar isso de uma maneira diferente e a não me importar mais. Então, de um certo tempo, eu comecei a perceber que essas coisas não me importavam. Então a pessoa poderia até estar com um som alto. Mas sabe quando não chega pra você? Então não chegava pra mim, porque eu bloqueei aquilo. Então aquilo já não... E depois, pronto, o autocarro já foi... Não tinha mais essas pessoas, com a minha sorte grande, já não tinha mais essas pessoas, então foi sendo mais tranquilo. Mas você entende que quanto mais eu me estressava com isso, mais disso eu tinha? Então era assim, um dia eu me estressei com uma pessoa, no outro dia eram duas pessoas que estavam, no outro era uma pessoa falando no telefone, a outra escutando, vendo reels, pessoas conversando alto, porque eu tenho muita noção de lugares assim, então assim, eu não vou falar alto num lugar que tem várias pessoas. Tá tudo bem, eu sou uma pessoa que falo alto. Beleza, você fala alto e paciência, né? É você. Mas eu não sou uma pessoa que fala alto, então eu não gosto de, por exemplo, ficar gritando pra falar, sabe? Então assim, antes o Diego Baladeiro, que hoje, né, gente, hoje eu sou muito tranquilo, assim, muito mesmo. Meu amigo fala, não é o mesmo. E realmente, eu não sou o mesmo. Não sou o mesmo de antes mesmo. Porque hoje a minha ideia é outra, a minha energia é outra, o que eu quero é outra. Eu gosto de dançar, gosto de escutar música, gosto de sair. Mas hoje eu tô preferindo muito mais ir, sei lá, ir num barzinho legal, ir num restaurante legal, num rooftop legal, porque aqui em Lisboa tem vários, então é possível a gente ter isso. E
Então eu tô preferindo muito mais isso do que em baladas, até porque é uma outra energia, sabe? Mas não que eu não deixe de errar, longe disso. Eu acho que acredito que a gente erra e aprende todos os dias. Mas vai de você pegar o teu erro, você pega o seu erro e fala, vou continuar errando ou vou ser uma pessoa melhor? Vou entender que eu errei, vou entender que eu criei isso, que esse problema foi eu que gerei. Então é isso que o Ho'oponopono lhe ajuda. Então ele ajuda você a assumir o seu erro, entender que aquele erro é seu. Então quando você assume o seu erro e você limpa isso, é muito mais fácil você começar a levar a vida, sabe? Porque a gente tem muito dessa de ser vítima o tempo inteiro. Você tá o tempo inteiro sendo vítima. E isso foi uma coisa que eu era muito. Eu me colocava muito nesse papel de vítima. E eu saí desse papel de vítima, porque eu não quero ser a vítima. E eu não sou a vítima. Então, assim, é entender que eu errei, então como eu posso ser melhor nisso, sabe? Então, como eu posso fazer isso de uma forma diferente. Por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês. Eu queria muito, de uma coisa que eu atraí, eu queria muito um MacBook. Queria muito um MacBook. E assim, por que eu queria um MacBook? Eu já tinha um HP, que ele era ótimo, eu conseguia fazer tudo pra ele, mas eu queria um MacBook. Porque pra mim era um status que eu gostaria de ter, era um estilo de vida, eu achava ótimo, já tinha mexido antes no MacBook, eu falei, cara, esse computador é muito bom. E pode ser que você ache que o HP é melhor do que o MacBook, mas pronto, pra mim eu gosto. E então eu comecei a atrair. Comecei a já me imaginar que aquele meu computador que eu estava, ele era um MacBook. Tanto que, olha só, aqui temos, graças à minha cocriação, temos aqui um MacBook. Mas aí como ele chegou? Ele chegou de uma forma fácil pra mim e rápida, mas eu queria aquilo, então eu comecei a cocriar aquilo, mas eu soltei. Eu não fiquei naquela do tipo, nossa, eu preciso de um MacBook, eu preciso de um MacBook, eu preciso de um MacBook. Porque essa energia do preciso é a energia da falta. Então assim, você cocria aquilo e você manda pro universo. E aí você já começa a se imaginar com aquilo. Engraçado que hoje eu tive... meu amigo, ele tava falando que ele vai se mudar. E ele falou que ele já tava se imaginando nesse quarto. E eu falei, cara, que legal, olha só pra você ver. Então você co-criou isso, né? Você criou essa sua realidade que você já tava lá, morando lá. E ele falou que realmente ele tava se sentindo morando lá e tudo mais, naquela área. Então foi uma coisa muito legal. Então ele co-criou isso. Então percebe que a gente co-cria o que a gente quer? Só que a gente precisa de foco naquilo. Porque não é igual você... ir ali tomar uma água e pronto. Porque geralmente a gente toma água só quando a gente tá com sede. Eu hoje tomo água o tempo inteiro. Adoro, minha garrafinha fica aqui, ó. Não tô o tempo inteiro tomando água. Parei de tomar água só no momento que a gente sente sede, sabe? Então é isso, dessa forma você consegue ter uma vida mais leve, mais tranquila, parar daquele caos do tipo, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo. Então a gente fica nessa onda de precisar, que é a onda da escassez, de você não tem aquilo. Então, quanto mais nessa onda você fica, mais coisas você vai atraindo. Então, às vezes a gente fica, porque tudo acontece comigo, porque, que foi o que eu já falei ali, se colocar como vítima. Porque tudo acontece comigo, porque minha vida é uma merda, não sei o que. Você tá vendo como você tá criando isso? Você tá colocando da sua boca pra fora que a sua vida é ruim, que tudo acontece com você. O que vai acontecer? Tudo vai acontecer com você. Então isso era uma coisa que eu falava muito também e mudei a chave, sabe? Então assim, comecei a falar que eu era inteligente, que eu era bonito, que eu era capaz, que eu tinha muito essa coisa também da capacidade,
sabe? Então assim, eu não sou capaz. Não, eu sou capaz. Então eu comecei a entender que eu também não me sentia inteligente, e eu comecei a ver, não, eu tenho muita inteligência, eu sou muito inteligente, eu tenho isso, eu sou aquilo. E aí a gente entra também numa questão, para um próximo vídeo, que é o eu sou, que também isso é muito legal, muito 10, muito bacana, que eu também pratico. Então, hoje eu uno o eu sou com Ho'oponopono e a lei da atração e tudo mais. Porque eu gosto muito desse universo de além, sabe? Assim, porque pra mim o meu Deus, o Deus que eu acredito não é o Deus branco, loiro, dos olhos azuis, que foi pregado na cruz. E pronto, se você acredita nisso, tá tudo bem. Cada um com a sua crença, mas muita gente não está preparada para essa conversa. Então, eu não acredito nisso, eu acredito numa força muito maior do que isso, porque eu tenho muitos questionamentos questionamentos que talvez não tenham respostas, mas eu me questiono. E então é isso. Então, embora eu li vários assuntos aqui, né? Fui indo, mas enfim. Então, o Ho'oponopono por si só, ele é uma técnica em que limpa esses pensamentos e a gente entra na lei da atração, que é onde você cocria a sua vida leve, a sua vida abundante, a sua vida rica, milionária, luxuosa, com carros, casas, apartamentos, viagens e tudo mais. Então assim, mas eu me vejo viajando, me vejo indo para Maldivas, sei lá. Talvez você não se veja. Talvez você ache que você não mereça ir pra lá. Você quer ir. Mas talvez no seu subconsciente tá assim, você não merece esse lugar. Você não é digno desse lugar. E você é digno desse lugar. Então você precisa trabalhar aqui dentro, limpar essas crenças, limpar esses pensamentos e ajudar o seu subconsciente a entender que você é capaz. Você pode ter isso. Você é digno de ter isso, sabe? Faz sentido? Então é isso. Mas, pronto. Não vou me estender mais aqui porque eu já tô misturando muitos assuntos. E isso sou eu, tá? Eu sou assim, eu misturo, começo a falar de uma coisa, vou pra outra. Mas pronto, vou deixar aqui na descrição pra vocês o canal da Beth Russo, se vocês quiserem ir lá. Ela explica bem bonitinho sobre várias coisas, tem várias coisas que ela coloca que eu adoro assistir também. Vou deixar aqui falando da senhora, da Morna, e um pouquinho explicando resumidamente quem ela foi. Então assim, também, se vocês quiserem, podem colocar no Google o que é Ho'oponopono, para o que serve, porque eu acho que cada um vai ter uma interpretação daquilo em como se sai mais fácil, sabe? Essa foi a forma em que eu consegui trazer com as minhas palavras, apesar de ter aqui trazido um texto também da Morna. Mas isso foi como eu consegui trazer com as minhas palavras. Não é certo nem errado, porque hoje em dia temos muitas pessoas falando sobre isso, mas eu acho que cada um traz o seu ponto de vista, cada um traz a sua visão. E tá todo mundo certo, sabe? Não tem, na verdade não tem ninguém certo e ninguém errado. Tá cada um trazendo o seu ponto de vista, como você entende daquilo, né? E cada um se conecta com o seu, você pode se conectar comigo, com fulano, com ciclano, com várias pessoas ao mesmo tempo, mas você tem que também filtrar o que é bom pra você, porque senão fica tanta informação, tanta energia tanta informação na cabeça, que você acaba não sai do lugar. Então assim, eu adaptei de uma forma pra mim o Ho'oponopono, que é a forma em que eu vi que era mais fácil, então eu faço dessa forma, eu faço afirmações pra mim mesmo, que eu acho que pra mim faz sentido, e fazem sentido, e dão certo, então depois eu trago pra vocês também algumas afirmações que eu faço comigo mesmo, pra eu mesmo. E fazer exercício físico é uma das coisas que ajuda muito,
também, porque além de você trabalhar o corpo, você trabalha a mente. Então, corpo saudável, mente saudável, corpo saudável, não é mesmo? Gente, desculpa se ficou um pouco confuso, é isso, porque eu tava muito animado pra falar, tava muito excited pra fazer esse vídeo. Pode ser que tenha ficado um pouco confuso, mas se ficou não tem problema, volte, veja os pontos que eu falei, pesquisa sobre isso, porque assim, isso também depende de você, então não é só você escutar e achar que as coisas vão cair do céu, porque não vai, querida, só a chuva cai do céu. Então assim, vai atrás, sabe? Procura mais informações. Tem outros canais em que falam sobre isso, então você também pode ir lá assistir o que aquelas pessoas falam. Pode dar um Google, pode pesquisar da maneira, adaptar da forma que você acha que faz sentido pra você. E se você achar também que não faz sentido pra você o Ho'oponopono, que não tem, ai nossa que balela, tá tudo bem também. Então assim, vai chegar a sua hora, vai chegar o seu momento. Eu quero ver se eu trago meu amigo aqui pra gente conversar um pouco sobre isso, porque ele foi bem relutante, não sei se essa palavra é certa, mas ele lutou bastante sobre esse assunto e hoje ele é uma pessoa em que acredita muito mais nessas questões de energia, de lei da atração. Então é bem legal, acho que é um relato assim, bem válido, sabe? De uma pessoa em que segue padrões, mas tá ali acreditando em coisas novas, tentando evoluir, mas no seu tempo, sem se forçar demais, sabe? Porque todo mundo tem o seu tempo. Eu tenho sorte de ter conhecido o Ho'oponopono muito cedo, mas hoje em que as coisas fazem muito mais sentido pra mim, hoje que as coisas acontecem muito mais, e assim vai. Então se você gostou, já se inscreve aqui no meu canal, dá um like no meu vídeo, me ajuda aí, compartilha e comenta aqui também o que você acha disso tudo e me dá sua visão e até o próximo vídeo.